Como pagar menos INSS de obra e evitar surpresas na hora da venda? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Você já ouviu falar na CND do INSS para averbação de obras? Esse documento pode ser determinante para concluir uma venda ou regularizar um imóvel. E muita gente só descobre isso no último minuto. Hoje, a especialista Jéssica Garcia vai explicar quando o INSS de obra é exigido e como funciona a isenção, o imposto de declaração do imposto de renda e até como pagar menos. Vale a pena assistir até o fim para não ser pego de surpresa. Jéssica, que bom tê-la novamente em nosso canal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês da SP Imóvel. Jéssica, muita gente talvez nem saiba o que é e quando é exigido a CND do INSS. E quando é usada para averbação da obra, como que funciona? Vamos lá. A gente tem que pensar agora que a gente está falando com quem constrói. Dentro do mundo do universo imobiliário de compra, venda, que a gente falou muito em outros vídeos aqui do canal. Inclusive eu vou deixar os links dos vídeos aqui na descrição. A gente falou de imposto de renda, a gente falou para locação, como que funciona, e a gente falou sobre lucro imobiliário também. São assuntos interessantíssimos. Então, ali a gente estava falando de compra, venda e aluguel. Agora faltou construção, né? Que é o objetivo da gente falar aqui. Quando a gente fala de INSS de obra, é um nome popular, né? É o nome que a gente deu porque realmente a gente tem que pagar essa contribuição previdenciária quando a gente constrói. Então, INSS de obra para ficar mais fácil. E aí, todo mundo que constrói tem o quê? Mão de obra. Alguém levantou aquilo ali, né? Não veio do zero, não brotou os tijolos, as paredes, o teto. Alguém construiu. Como tem mão de obra, a Receita fala, tá bom, se tem mão de obra, eu quero o INSS desta mão de obra. E a gente tem alguns casos. A gente tem o caso da pessoa que foi lá e contratou uma construtora, regularizada, com seus funcionários registrados, CLTs, ali tudo certinho. E o combinado com a construtora foi, não, você vai cuidar dessa parte também, você vai ser a responsável pela obra. Ok? Ok. Então, o que a construtora faz? Sabe aquele bonequinho do Google Maps que a gente pega assim e solta na rua que a gente quer? Então, é isso que a construtora faz. Ela pega o funcionário dela e fala aqui, ó, o Pedro da Silva, meu funcionário, está na obra da Fabi. E solta lá. Para entender, é isso que acontece, né? Ela faz uma alocação dos funcionários para dizer para a Receita, eu estou regularizando aqui a obra da Fabi, tá? Vai ficar tudo certo, eu estou pagando INSS dessas pessoas. Então, a Fabi, no final, não vai ter que pagar INSS dessa obra, porque eu estou pagando através dos meus funcionários. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas pensa, não vou pegar uma construtora. Muito caro. Passou um orçamento muito mais alto. Eu vou pegar ali com o meu amigo, né? Meu amigo ali que sempre faz, pode ser ele mesmo. Só que quando a gente contrata autônomos ou mês, tanto faz, pode ser os dois, pessoas que realmente estão trabalhando por conta para fazer, a gente é o responsável pela obra. Alguém tem que pagar INSS. Não vai ser o pedreiro. Não vai ser o pintor. Vai ser você. Então, neste momento, a pessoa tem uma responsabilidade a mais. E aí ela pode fazer por conta, tá? Todo mundo pode. Mas a minha recomendação é, procura um especialista. Sim, sempre. A gente falou isso em todos os nossos vídeos gravados aqui com a Jéssica.
Sempre procura um especialista. Porque senão chega nesse momento, assim, às vezes, agora você sabe, né, que está assistindo esse vídeo, mas às vezes você nem sabe sobre isso. Então, quem constrói precisa pagar INSS de obra. Pegou construtora, combinou com ela que ela é responsável? Lindo. Não tem isso, não é uma construtora, ou ela não é responsável, que pode ser também. Então, você tem que regularizar. Você é o dono da obra e o responsável por pagar INSS. O que acontece, aqui para a gente deixar muito simples, né? Uma obra, ela é considerada pela Receita pela metragem dela. Então, a Receita, na hora que você vai lá e pega um alvará na prefeitura, agora a prefeitura é obrigada a denunciar você para a Receita. Ela vai entregar você, vai dedurar. Ela, sabe, Fabi? Fica de olho porque Fabi está construindo. Está construindo uma casa em tal lugar, com essa metragem, o alvará já saiu, e aí essa informação do alvará vai para a Receita. Então, como é que a Receita vai saber? Ela vai, porque a Receita, a prefeitura vai dedurar você. Então, hoje em dia não tem mais isso. Tá construindo, pegou o alvará na prefeitura, não tem como fugir. E aí, nesse momento, a Receita Federal, ela diz assim, bom, uma obra de alvenaria, 363 metros quadrados, eu estimo que você vai pagar de mão de obra uns 100 mil reais. E ela faz a conta dela lá, de acordo com os critérios dela. E se você não tem um profissional por trás, é isso, tá? Você vai ter que pagar 100 mil. Chegou o final da obra, se você quiser a CND, que foi a sua pergunta, né? Que é a certidão negativa, né, de débitos ali da obra, que é o necessário para você averbar essa construção, né? Colocar lá, fazer ela nascer de fato, né? Ela ter realmente um documento. Ela constar na matrícula, se você quer isso, de fato, precisa ter CND. E para ter CND, precisa pagar INSS. E como é que paga o INSS? Bom, a Receita vai te falar um valor. Quer pagar o que ela vai dizer? Pode pagar. Se não, aí a gente tem que fazer um outro tipo de conta e provar, não é 100 mil. Calma aí que eu vou te informar. Quem são as pessoas, como é que é, quanto que eu paguei para elas. E aí você informa tudo bonitinho e acaba conseguindo pagar menos. Jéssica, nosso canal, a gente recebe diversas dúvidas. E um internauta fez a seguinte. Existe prescrição ou isenção de INSS em obra com mais de 5 anos? Como funciona na prática? Perfeito, é uma ótima pergunta. Porque quando a gente não tinha essa denúncia da prefeitura para a Receita, né? Essa obrigação da prefeitura para a Receita, que isso é relativamente novo, acontecia muito de você não regularizar, a Receita não fica sabendo. Aí, quando passava 5 anos, você fala, não, agora que passou 5 anos, que eu não vou pagar nada. E, de fato, né, prescreve. Se a Receita não te pegar nesse meio tempo, não realmente prescreve. E aí, você não paga nada. Mas agora, como a prefeitura entrega você para a Receita, isso acaba não acontecendo mais, né, com obras novas. Mas vamos dizer aqui que o caso do nosso internauta é, sei lá, uma obra de 20 anos atrás. Não regularizou, não averbou essa obra na matrícula, mas agora quer vender. E a gente sabe que se vende regular, o imóvel tem um outro preço, né? Você consegue vender muito mais fácil. Na verdade, só deveria vender imóvel regular, mas a gente sabe que às vezes acontece de não estar averbado e conseguir vender também. Mas você perde valor de mercado. E quando você perde valor de mercado, você perde esse poder de negociação. Então, beleza, uma obra de 20 anos atrás, eu quero averbar agora. Posso? Pode. Vou pagar INSS de obra? Não vai. Porque em 5 anos prescreve. Então, isso é mais fácil de acontecer de obras antigas. Obras novas não dá para contar com a sorte, porque hoje em dia a Receita vai ficar sabendo e vai cobrar. Mas de obras antigas, sim. 5 anos passou já da obra que você construiu, não pagou nada, regulariza, tá? Vai precisar mesmo fazer o procedimento que a gente fala do cero, preenchimento de CNO, envio do cero, tem algumas obrigações para cumprir. Tem que cumprir, tem que mandar, senão não vai ter a CND. Sim. Mas pelo menos não vai pagar nada. Sim. E o corretor de imóvel? Como que ele pode alertar o seu cliente sobre a obrigatoriedade da CND antes de fechar um negócio? Perfeito. O que acontece? Quando não está averbado o imóvel, e aí alguns cartórios hoje até não estão exigindo a CND, tá? Que é o necessário ali para averbar. Alguns não estão. Mas no geral, no Brasil, assim, o cartório exige. Eu quero a CND.
né? Porque tá todo mundo ali junto, né? Cartório, Receita, Prefeitura, tá todo mundo junto. E aí, o corretor de imóveis, ele precisa falar assim, olha, se não tá averbada a construção, você que vai ter que regularizar. Passou pro teu nome, o pepino foi junto com você, né? Você tá levando o pepino junto. Você tá ciente? Está adquirindo, herdando. Você tá herdando o pepino junto, né? Então, assim, às vezes a pessoa que tá comprando vai ter um gasto muito mais alto, porque alguém vai precisar regularizar em algum momento, né? E a partir do momento que deixou de ser do proprietário anterior, é você, o pepino caiu no teu colo, você que vai ter que arrumar, né? Então é importante alertar sobre isso. E até a própria pessoa que está vendendo, né? Como eu comentei antes, o imóvel fica mais valorizado se ele está lindinho, correto, com a CND, né? Com todas as CNDs, na verdade, necessárias, inclusive a da obra, se está averbado. E a gente tem um ponto que vincula o INSS com o imposto de renda. Por quê? Porque quando a gente faz essa regularização, né, a gente vai lá e averba o imóvel, ele deixa de ser um terreno, porque até então ele era um terreno. Aí você construiu. Quando você construiu, ele virou um imóvel urbano ou rural, mas ele virou um imóvel. E aí, para a gente ter algumas isenções, que a gente comentou em outro vídeo, ele precisa ser realmente um imóvel residencial. Então, se ele é um imóvel residencial, não, mas não está averbado. Ops, se não está averbado, é um terreno, não é um imóvel residencial. E aí, às vezes, na hora da venda, você perde uma isenção. Já aconteceu com um cliente que me procurou. Ele tinha um imóvel que ele herdou de alguém. Ele herdou o imóvel de alguém e tinha 2 casas construídas em cima desse imóvel. Mas se você olhasse a matrícula, estava escrito um terreno sem benfeitorias, localizado na rua tal. E aí? Ele vendeu o quê? Um imóvel ou um terreno? Para fins da Receita Federal e de isenção, ele vendeu um terreno. Então, nessa brincadeira, por não ter regularizado, ele deixou na mesa R$45 mil. Que ele podia não ter pago de imposto. Então, entra a dica para... O corretor, se ele sabe esses detalhes, ele não precisa ser especialista. Pode, né? Se quiser, pode, né? O corretor... Pode, porque vai fazer a diferença na hora das negociações. Vai passar confiança, credibilidade. É isso mesmo. Por assim, o corretor que se especializa no assunto de imposto de renda, INSS de obra, sim, pode até prestar esse serviço, sim, né? E aí fazer aumentar a renda também dessa forma. Mas o corretor tem que alertar, tanto quem está vendendo quanto quem está comprando, porque ambos podem ter problema, inclusive financeiro. Sim. E nós recebemos mais uma dúvida sobre esse assunto. Vamos lá. O INSS de obra pode gerar algum impacto na declaração de IR do cliente ou do corretor? Por quê? Bora falar sobre isso. O corretor que está intermediando, ele realmente vai pagar ali, vai receber, na verdade, só a comissão pela venda. Tá tudo bem, tudo tranquilo, INSS esquece. Mas o corretor está livre, pode ir, está livre. Mas e a pessoa ali, o INSS de quem construiu, impacta na declaração? Por alguns motivos, sim. Quando a gente vai fazer essa regularização, se eu sou a dona da obra mesmo, né? Não peguei a construtora, peguei os pedreiros ali e tal, e eu vou ter que pagar, eu tenho que fazer algumas obrigações, né? Eu tenho que mandar social, DCTF Web, tem um monte de coisa para fazer. Mas, além disso, eu preciso, na minha declaração de imposto de renda, informar que eu paguei o pedreiro tal, fulano, sim, desse jeito, e somar isso no custo do meu imóvel. Então, o INSS está totalmente vinculado, porque você não teve que realmente pagar pessoas para construir? Você não teve realmente que pagar o INSS para construir? Então, isso pode e deve ser somado ao custo do imóvel informado lá em bens e direitos. Então, quando você vai informar lá quanto que saiu o dinheiro do seu bolso, vai colocar isso também. E é um alerta que algumas pessoas fazem reforma. E assim, se a reforma que você fez exigiu alvará, realmente é uma ampliação, você teve que ir na prefeitura, aprovar projeto, saiu o alvará, vai ter INSS também. Não é só a construção do zero, tinha um terreno e ergui a construção. Não, eu ampliei. Se tiver projeto e alvará, prefeitura falou para Receita quer o INSS. Então, reforma também tem que ser regularizada. E é importante regularizar durante a obra.
Mas, Jéssica, não regularizei. Regulariza depois. E antes de vir cartinha da Receita. Porque quando vem cartinha da Receita, ela já vem assim, você tem 20 dias de teus pulos. Então, vamos fazer antes? Se a gente faz durante, a gente não paga multa, a gente não paga juros, a gente paga o mínimo possível, o mínimo permitido por lei. Então, tem formas de a gente pagar menos, né? Da gente realmente fazer um planejamento da obra, de ir pagando mensalmente. Então, esse mês você pagou quanto? Então, vamos pagar um pouquinho de INSS. E agora? Vamos pagar mais um pouquinho. Não chega no final da obra que a gente sabe que obra chegou no final, acabou o dinheiro, né? Acabou a obra, mas também acabou o dinheiro. Então, aí, já pensou se passou, sei lá, 2 meses que a sua obra acabou, chega uma cartinha da Receita falando, então, 60 mil no meu bolso agora, manda pra cá. Ninguém não tá nem preparado para isso, né? E aí causa problemas financeiros e problemas com a Receita. Existem maneiras de pagar menos INSS de obra? Existe. Eu brinco que o INSS e o Imposto de Renda, eles são muito parecidos. Então, no Imposto de Renda, a gente tem as deduções legais permitidas. Eu posso deduzir a escola do meu filho, eu posso deduzir as despesas com saúde, com educação ali. Então, eu tenho formas de diminuir o imposto, não tenho? Aqui também, eu tenho formas de diminuir o INSS. Então, na própria legislação, ela diz assim, se eu usou concreto usinado, que não é aquele concreto que tem a betoneira, que está fazendo ali na obra o concreto, jogando areia, jogando água, não é esse. É aquele que vem a maquininha e derrama tudo na obra já, assim, prontinho o concreto. Se você usou concreto, eu te dou um desconto. Eu vou abater um pouquinho. Já. Qual a lógica? A lógica é, não tem uma pessoa ali perdendo tempo dela. Jogar o material. Não tem o tempo dela de fabricação na obra. Então, ela dá um desconto. Tá vindo pronto de fora. Não foi feito ali. Não é a tua mão de obra. Se não é a tua mão de obra, se veio de fora, eu dou um desconto. Então, essa é uma forma. Então, precisa pegar a nota fiscal de concreto usinado. E, às vezes, a pessoa pensa, não, mas é mais barato o concreto normal do que o usinado. Você não está levando em consideração o INSS de obra. Que aí o desconto que você vai ter lá, às vezes, compensa e vale muito mais a pena por causa disso. Então, é uma das formas de você pagar menos. Um detalhe. E aí, se você vai construir, o método que você utiliza para construir também impacta. Por exemplo, vamos dizer que você vai construir um galpão. Né? A gente não está falando só de construção de residência. Vai construir um galpão. Se você usa pilar e viga pré-moldada, que a gente diz, porque vem pronto também. Vem um negoção lá para você só colocar na obra. Eu também te dou um desconto. Por quê? Você não teve o seu trabalho, a sua mão de obra. Exatamente. Então, quando a gente começa a entender assim, a gente consegue entender o motivo do qual a gente tem esses benefícios concedidos pela Receita. É mais do que justo. Não fui eu que perdi meu tempo, né? A minha mão de obra aqui, os meus pedreiros que fizeram isso aqui. Não foram eles que colocaram tijolo por tijolo. Não, é um pilarzão aqui, é uma viga gigante que veio de fora. Com certeza, essa viga deve ser mais cara que a mão de obra do pedreiro. Então, e aí você fica, mas será que vale a pena? Não vale? Então, normalmente, quando vai construir, não leva isso em consideração. E existe realmente isenções e benefícios da Receita que se você usa determinado percentual da obra, assim, da mão de obra, nesses pilares e vigas, você paga muito menos, assim. É absurdamente desconto. Não, a gente não está falando de 5%, a gente está falando de um desconto gigante. Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí, às vezes, o pedreiro que você pegou, nem compensava ter pego um pedreiro, compensava ter pego uma construtora mesmo, né? Que ia, talvez, te orientar melhor quanto a isso. Então, é aquelas economias burras que a gente comete achando que está arrasando, né? Mas acaba realmente não cuidando desses detalhes, até por não saber. Esse que eu ia falar, até mesmo por falta da informação. Por falta de ter a informação, uma falta de um planejamento. Exatamente, a pessoa acaba deixando dinheiro na mesa. Então, tem essas formas. E tem uma que é muito comentada nas redes sociais. Em todos os lugares, assim, as pessoas falam sobre fator de ajuste. Aqui, para explicar o fator de ajuste, precisaria de um vídeo inteiro, né? Mas, assim, o fator de ajuste, ele funciona da seguinte maneira. Se eu sou a dona da obra e eu estou contratando os pedreiros ali, autônomos mesmo, e eu informo certinho, eu coloco lá a informação de que eu paguei isso pro fulano, tal, todos os meses, e eu vou pagando, a Receita fala assim, sabe aquele valor que eu disse que era a tua construção de 362 metros quadrados? Eu falei que você ia gastar uma mão de obra de 100 mil, né? Se você me comprovar
que você pagou? Aí depende o tamanho da obra, mas 50% ou 70% disso? Então, imagine, se ela está falando que é 100, eu preciso comprovar que eu paguei 50. Se você me comprovar que você pagou 50, ponto. Não precisa mais. Isso aqui tá bom para mim. E nessas, a gente consegue economizar até 70% do valor que a pessoa pagaria. Então, se ela recebesse uma guia da Receita, uma cartinha da Receita, ela tem que pagar isso. Sei lá, ia pagar 100 mil. Ela pode pagar 30. Ela pode pagar muito menos se ela fizer lindo, certinho. Pegar os dados do funcionário, pegar recibo, lançar valor todo mês, durante a obra. Consegue pagar absurdamente menos. Então, essa é uma informação que muitos desconhecem ainda. Por mais que eu falei, tá por todo lugar, né? Mas muitos ainda desconhecem, né? Não sabem que isso existe. E mesmo que, mas e aí, a minha obra já acabou. Mesmo assim, a gente consegue retroagir, informar do passado. E às vezes, a maioria das vezes, compensa. A gente, mesmo voltando, né? E informando mês a mês, compensa do que a gente deixar o valor que a Receita acha que é. Né? Então, se a Receita está dizendo, só comprove 50% ou 70% do valor que da obra ali, da mão de obra que eu estimei. Sim. Se você me comprovar isso, eu deixo passar. Tá bom. Pelo menos regularizou uma parte, eu estou feliz com isso. E aí, tem um cuidado que as pessoas, no geral, não falam, e eu quero deixar um alerta. Por mais que isso esteja na legislação, e está, tá? Existe uma instrução normativa, que é a 2021, para quem quiser procurar mais. A Instrução Normativa 2021. A Receita diz sobre esse fator de ajuste, explica o uso, fala sobre isso, me comprove 50%, 70%. Mesmo assim, ela pode mudar de ideia em algum momento, tá? Ela pode falar, não, você que entendeu errado. Eu disse isso, mas não era bem isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que para a obra ia estar regular. Mas eu não te isentei de pagar sobre tudo que você pagou para os teus pedreiros lá. Não era para você ter parado ali. Aquilo ali faria você regularizar a obra. Mas o resto que você continuou pagando, você tinha que mesmo me dar INSS também. Você que entendeu errado. Estou dizendo que isso vai acontecer? Não, mas que ela pode fazer. Porque assim, a legislação no Brasil ela é complexa. E ela deixa buracos, ela deixa falhas. Então, do mesmo jeito que vai ter o tributarista, o advogado, que vai conseguir falar, não, peraí, vamos fazer um processinho e defender, você não vai pagar, não. Eu não estou dizendo que você vai pagar, mas eu estou dizendo que em algum momento, porque é um alerta, Fabi, que as pessoas não fazem. Ela fala, não, vai dar certo, é 100% confiável, está na legislação e boa. Verdade, está na legislação e a gente vai aplicar isso. Mas eu sempre deixo o meu cliente muito ciente. Funciona desse jeito, mas a Receita Federal não é mãe. Se ela, no momento que apertar o calo, ela falar, tô precisando arrecadar. E a gente sabe que teve o rombo do INSS esses dias, né? Da onde é a outra forma de conseguir INSS? É da obra. Então, se a Receita falar, acho que vamos começar a colocar essa galera aqui numa malhazinha, né? E começar a cobrar um valor diferente, porque a galera está interpretando a legislação de uma forma errada. E aí você talvez vai ter que entrar com processo, vai ter que defender e tal, né? Mas eu espero que isso não aconteça. Eu só não posso afirmar com certeza que não vai, porque essa legislação que eu estou falando, essa instrução normativa em específico, né? Ela é de 2021. E hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, é de 2025. Então ainda não deu 5 anos que ela tem para começar a intimar a galera. E como não deu 5 anos para ela começar a intimar a galera, você fica, e vai que ela comece agora. Então, por via das dúvidas, eu acho sempre importante, tá? Fazer esse alerta. É algo, sim, possível, é algo, sim, defensável também depois. Tem todo um escopo de estudo que defende que não tá certo, é isso mesmo. Ela que deu essa brecha, ela que não tivesse dado, então. Se ela permitiu, tá tudo bem, você usou e tá tudo bem. Mas, sempre um mais. A insegurança jurídica no Brasil existe. E ela sempre precisa ser levada em consideração para a tomada de decisão. Sim. Por isso que é importante contar com os especialistas, com os profissionais capacitados para orientar, tomar a decisão certa, fazer o planejamento. Exatamente, deixar tudo registrado. Sim. Ter nota de tudo, ter comprovante, recibo de tudo. Sim, isso é importante. Jéssica, para aqueles que ficaram com alguma dúvida ou queiram entrar em contato com você, como que eles te encontram?
@D3Contadora, D de dado, numeral 3 Contadora. É só você me chamar lá no Instagram, falar, olha, eu vim pelo vídeo da SP Imóvel. E aí a gente conversa mais sobre o INSS de obra, sobre imposto de renda, sobre os dois juntos. Eu também vou deixar na descrição aqui os seus contatos. Ótimo. Muito obrigada aqui pelos esclarecimentos, pelas dicas valiosas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, Fabi. É um prazer sempre estar por aqui. Muito obrigada. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo!